Olá, bom dia. Quero voltar novamente aos nossos vídeos depois de um fim de semana que foi amargo e doce, uma vez que, devido ao confinamento, não foi possível festejarmos como estamos habituados, quer o dia 1 de maio, quer para nós, os estoienses, o dia 2 de maio, que é a nossa festa maior, a festa da Pinha, e isso deixou-nos aqui assim um pouco mais insatisfeitos. Mas tudo está a encaminhar-se para uma outra situação, para uma situação mais leve, embora com os perigos ainda muito evidentes e, portanto, a continuar a ser necessário manter os cuidados e quem o pode fazer continuar a ficar em teletrabalho. Falávamos do desenvolvimento, de alterações do desenvolvimento que podem provocar grandes ansiedades e perturbações depressivas. E agora queria, devido a uma solicitação, fazer aqui um desvio. Embora seja um desvio que me vai permitir cumprir uma promessa que fiz há uns vídeos atrás sobre falar aqui sobre as questões das fronteiras entre disciplinas, entre psiquiatria, neurologia, psicologia, e ao mesmo tempo falar também um pouco de doença mental mais grave, de medicação, até porque passámos uma fase em que tivemos que enfrentar uma situação de grande stress, de grande ansiedade. Muitos viveram situações de grande dificuldade, não só emocional, mas até financeira, alimentar, eventualmente, e, portanto, estivemos perante uma situação de grande stress, de grande tensão emocional, que pode começar agora a ser aliviada. Mas durante este período estivemos assim numa atitude de luta, uma atitude de procurar soluções, encontrar soluções, resolver problemas, voltarmos para outras estratégias para conseguir manter a nossa subsistência. E enquanto o fazemos, é menos provável que se caia em situações de grande depressão. A depressão é o contrário da luta, da tentativa de resolver o problema. A depressão é a desistência, é a apatia, é a dificuldade em agir. Agora, nesta nova fase, como acontece em quase todas as situações da nossa vida, quando temos que enfrentar uma dificuldade, encontramos forças não sei onde, e enquanto essa dificuldade não é resolvida, nós não nos autorizamos a descansar, a cair, a poder sofrer, a poder viver, digamos, o luto, por exemplo. Então, aqui pode acontecer exatamente a mesma coisa, que é entrarmos agora numa situação de stress pós-traumático. Agora que alguns vão começar a relaxar, vão começar a sentir que têm o problema resolvido, vão começar a sentir algum alívio, vão autorizar-se a viver essa tristeza e viver aquilo que realmente os fez sofrer. E aí podemos entrar numa situação de ansiedade, de stress e eventualmente até de depressão, devido ao tal stress pós-traumático. É verdade que nos livros o stress pós-traumático é encarado como uma situação que só acontece quando estamos perante um perigo iminente de vida, em guerra, em situação em que a pessoa teve que enfrentar uma questão de sobrevivência. Mas aqui parece-me que quem codificou estas doenças cometeu dois erros importantes. Só teve em atenção a intensidade do acontecimento traumático para codificar a doença, o problema. Não teve em atenção nem a questão do indivíduo, porque uma mesma situação num indivíduo mais resiliente
não provoca nenhum tipo de alteração. A mesma situação no outro indivíduo com um limiar de resistência menor vai provocar uma doença, uma alteração emocional grave. O outro fator é o tempo. Ora, uma coisa é ter uma situação traumática que durou 1 minuto, outra coisa é ter uma situação traumática que durou 2 meses. E aqui o tempo é muito importante, porque se eu durante muito tempo tiver que suportar condições adversas, como as que suportamos, isso irá refletir-se com certeza no meu estado emocional. E pode, em pessoas com limiares mais baixos, dar origem a um stress pós-traumático. E, portanto, devemos estar atentos a esses sintomas, devemos perceber que é até normal que quando eu passo um dia de stress, que nos dias seguintes sinta uma certa apatia, uma certa dificuldade de agir, e que isso deriva desta ressaca, digamos assim, em relação a um dia, neste caso que foram 2 meses e que agora vamos poder sentir algum alívio. É provável que também muita gente vá sentir esta ressaca, e isso é perfeitamente explicável, e devemos estar atentos, manter a atividade, manter o exercício físico, tentar descansar, tentar dormir o melhor possível através das tais técnicas de que falámos, do relaxamento, do controle do pensamento, da respiração ativa e tranquila. Por outro lado, quando vos digo sempre que há uma parte, 50% é da herança genética, outra parte é daquilo que fazemos com a nossa vida, isso quer dizer algo muito concreto. É que se há uns anos atrás, em termos genéticos, se pensava que era só uma transmissão do chamado gene e que, portanto, nós herdaríamos os genes dos nossos antepassados sem herdarmos nada do que os nossos antepassados fizeram ao longo da sua vida, isso está completamente posto de lado. É verdade que o Darwin tinha razão, houve uma seleção natural, sobreviveram os mais fortes, os mais capazes, os que melhor se adaptavam, mas também um outro sujeito que podem pesquisar na internet, que era o Lamarck, que dizia que, eventualmente, os pescoços das girafas eram maiores porque as girafas, nos sítios onde viviam, sempre tentaram chegar às folhas mais frescas e mais verdes das árvores, e por isso foram passando aos seus descendentes esta necessidade de ter o pescoço maior. É claro que este indivíduo na altura não foi muito bem compreendido, e na altura e durante muito tempo até foi alvo de anedota. No entanto, ele tem razão. O que é facto é que não é só os genes que nós passamos ao nosso descendente, mas também aquilo que fizemos com os genes. Porquê? Porque existem umas proteínas que se agarram ao genoma e que obrigam a que um gene se transcreva, portanto, tenha efeito, ou obriga a que um gene não tenha efeito, não se transcreva. E essas proteínas são as proteínas da relação dos genes com o organismo, do meio ambiente com o organismo, que tem essa influência sobre a genética. Por isso, quando passei os meus genes aos meus filhos, eu passei também tudo aquilo que eu fiz ao longo dos anos antes de os ter fecundado, e também passei aquilo que os meus progenitores, os meus avós, os meus antepassados me passaram. É uma coisa completamente diferente do que aquilo que estávamos habituados a pensar. E isso traz aqui um outro vasto conhecimento, que é de que muita questão do que passa de temperamento, de forma de estar, de vivência, de habilidade, de criatividade, de capacidade para agir, de tudo aquilo que nos faz humanos, muito, em 50%, passa a nível genético. Este vídeo já vai longo e, portanto, eu agora queria entrar nessa parte das fronteiras das disciplinas médicas, queria entrar nas doenças mais graves, mas terá que ficar para outro vídeo. Eu não faço um guião
Eu tenho uma ideia de como é que o vídeo vai correr, mas depois os meus pensamentos, as minhas ideias vão surgindo e eu vou seguindo caminhos que às vezes não estão previstos. De qualquer forma, espero que ajude, espero que seja mais um fator de discussão, de conhecimento e até de eventualmente não concordarem comigo. E agradeço a todos os que me têm acompanhado nesta aventura. Bom dia e obrigado.